Aleluia! Erga suas mãos aí onde você está. Pai, nós pedimos nesta hora uma intervenção sobrenatural do Teu Espírito. Que Espírito de sabedoria e revelação venha abrir o nosso entendimento, para que sejamos levados a um novo degrau, a uma nova dimensão da Tua glória. Eu te agradeço por cada pessoa presente neste lugar, te agradeço por essa plataforma, a nação e as nações. Obrigado por tudo que o Senhor tem liberado até aqui. Queremos mais. Eu profetizo nesta hora sobre cada pessoa neste lugar, que a vida deles nunca mais será a mesma e que os dons deles serão ativados numa nova dimensão. Eu profetizo um tempo de mudanças radicais na vida de cada pessoa neste lugar e decreto nesta hora que os anjos que o Senhor tem preparado para este momento são liberados e começam a trazer a manifestação dos céus aqui na terra. Nós dizemos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se você concorda com essa oração, diga amém. Pode se assentar, querido. É um privilégio muito grande poder estar aqui com vocês e poder estar nesta plataforma. Eu creio que o que o Senhor está liberando está mudando a atmosfera, está mudando o ambiente da nação. É um privilégio para mim estar junto com homens que têm sido usados pelo Senhor, não apenas para trazer uma mensagem, senão para transformar cidades e discipular as nações. Anos atrás eu aprendi algo com uma cantora muito famosa, uma cantora americana. Foram entrevistar ela porque no lançamento do 18º CD, ela estava no primeiro lugar. Então, quando entrevistaram ela, perguntaram o que ela sentia de, pela 18ª vez, ser reconhecida no primeiro lugar em um lançamento. E ela foi muito humilde. Ela disse: eu me sinto privilegiada por ter esse lugar de honra, mas eu devo reconhecer algo. Se eu for me comparar com outras pessoas que já tiveram esse mesmo sucesso, como Elvis Presley, como os Beatles, eu devo reconhecer algo. Eu canto muito bem, mas eles mudaram o mundo. Então, uma coisa é você ser exposto perante um pregador que prega bem, outra muito diferente é estar diante de homens como o Dr. Peter Wagner, como o Dr. John Kelly, como o apóstolo Terranova, que não apenas têm uma mensagem, senão que têm sido usados pelo Senhor para poder mudar o mundo. Então, o que o Senhor tem liberado vai muito além de uma mensagem. O Espírito que tem sido ministrado já está provocando algo na tua vida e na nação. É um privilégio para mim poder estar com vocês e estar junto do meu pai espiritual, o Dr. Peter Wagner, que eu queria mais uma vez que vocês dessem um aplauso forte pela vida dele e por ele ter sido um pioneiro que pagou o preço para que hoje as nações pudessem entender o discipulado. Nesta manhã eu tenho no meu coração ministrar uma palavra e o apóstolo René me pediu para poder focar nessa direção. Eu vou ministrar sobre os 7 montes nesta manhã. Vou lhe pedir que abra a escritura em Mateus 16. E enquanto você está procurando o texto, eu queria mais uma vez anunciar o livro do Dr. Peter Wagner, Assim na terra como nos céus. É um livro que toda pessoa que se considera apostólica deve ler. É um livro que vai abrir, ampliar o teu entendimento num novo nível de revelação. Então, ele vai estar assinando os livros depois desta ministração. Todos aqueles que se sentem parte do que o Senhor está fazendo, adquira o livro. Ok, se você achou, diga bem forte amém.
Verso 13, diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Responderam-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, um dos profetas. Perguntou-lhes ele: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, pois não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu te digo, eu vou ler uma versão que é a versão hebraica desta passagem, que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei minha igreja, e as portas do céu não prevalecerão contra ela. E a ti te darei as chaves do reino dos céus, e tudo aquilo que teu tribunal proíba na terra, assegure-se que seja previamente aprovado no tribunal dos céus. E qualquer coisa que permitas na terra, assegure-se que antes tenha sido decretado assim no meu tribunal nos céus. Esta é uma passagem na qual nós vemos que Jesus leva seus discípulos num território, um território particular, um território que tinha um contexto histórico cultural. Diga comigo: cultura. Mais uma vez, cultura. Esse era um lugar onde por gerações tinham sido edificados altares pagãos. Por gerações, divindades tinham sido cultuadas. Por gerações, essas divindades tinham determinado a cultura daquele território. E é nesse território onde Jesus leva seus discípulos. E ele começa a falar com eles, fazendo uma pergunta: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Ele começa perguntando sobre a sua identidade. E os discípulos dizem: bom, alguns dizem que você é Jeremias, Elias ou algum dos profetas. Ele vira para os discípulos e diz: e vocês? Quem dizem vocês que eu sou? Qual a minha identidade para você? E nesse momento acontece algo com Pedro. Acontece algo que mudaria a história, não apenas de Pedro, mas traria a revelação de um plano que o Senhor usaria para mudar a cultura. Pedro teve uma revelação profética. Pedro transcende o espaço, transcende o tempo, e ele acessa numa dimensão sobrenatural. Ele chega até o trono do Pai, e é no trono do Pai onde ele ouve do próprio Pai a identidade do Filho. E ele diz: Jesus, você é o Messias, você é o Cristo. Ao que Jesus responde: Pedro, você é bendito, porque o que acabou de acontecer não foi algo humano, não foi carne, não foi sangue que te revelou isso, senão meu Pai que está nos céus. Pedro, você acabou de acessar numa dimensão sobrenatural de revelação. E por quanto você acessou nessa dimensão e foi capaz de ouvir do meu Pai a minha identidade, Pedro, eu vou te revelar a tua identidade. Sempre que nós acessamos a dimensão de revelação, nós começamos a entender, primeiramente, a identidade do Filho, mas também o Filho começa a revelar a sua identidade. Começamos a entender quem é o Filho de Deus. Então Pedro teve uma revelação profética. Eu quero declarar algo na tua vida nesta manhã, que você vai ser levado para uma nova dimensão de revelação. Você vai acessar numa nova dimensão de revelação. Estou falando com você. Disse: você vai acessar numa nova dimensão de revelação. O Pai vai abrir uma nova dimensão de revelação na tua vida. E Jesus diz: agora eu vou te falar a tua identidade. Você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. É a primeira vez que Jesus fala sobre a sua igreja. Olha o lugar onde Jesus decide trazer a revelação da sua igreja. Um lugar onde o território se encontrava imenso, num contexto cultural. E é nesse contexto onde Jesus começa a falar da igreja. E ele diz: Pedro, você vai entender o plano sobrenatural da minha igreja.
sobre esta pedra da revelação, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra a minha igreja. E ele continua e acrescenta e diz: eu vou te dar chaves para que você tenha acessos no sobrenatural. Vou te dar as chaves do reino dos céus, e tudo aquilo que teu tribunal proibir na terra, você deve se assegurar que previamente tenha sido proibido nos céus. E tudo aquilo que teu tribunal permitir na terra, assegure-se que previamente tenha sido decretado nos céus. Jesus traz a revelação da sua igreja, e perceba que ele começa a falar em termos legislativos. Ele fala da sua igreja como um corpo legislativo. Ele fala da sua igreja como um tribunal legalmente constituído na terra para poder exercer autoridade legal. E ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra o meu tribunal legalmente constituído na terra. Agora, sempre que nós queremos saber sobre um determinado assunto na Escritura, é necessário aplicar o que na teologia chama-se da lei da primeira referência, ou a lei da primeira menção. Sempre que você pesquise algum assunto na Escritura, você deve ir na primeira vez no qual esse assunto é mencionado na Escritura. Então, para entendermos o que Jesus estava falando da sua igreja, o contexto que ele estava usando, é necessário irmos na Escritura na primeira vez que se faz referência sobre as portas. Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas essa promessa tinha sido liberada para Abraão no Antigo Testamento. Então vou lhe pedir que você abra Gênesis 22. Gênesis 22. E vamos ler desde o verso 16. Gênesis 22, 16. E disse: por mim mesmo jurei, disse o Senhor, porque fizeste isto e não negaste o teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei e grandemente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá as portas dos seus inimigos. Jesus fala para Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus estava fazendo referência ao que o pai tinha profetizado sobre a descendência de Abraão. O pai tinha anunciado para a descendência de Abraão que todos os descendentes de Abraão seriam multiplicados grandemente, e que essa descendência possuiria as portas dos seus inimigos. Veja que Jesus estava falando da mesma coisa e da mesma promessa que Deus liberou sobre a vida de Abraão. Estava falando sobre possuir as portas. Então, para entendermos o plano da igreja e a promessa que foi liberada sobre os descendentes de Abraão, nós devemos entender o contexto das portas dentro da Escritura. Agora, é importante salientar que você e eu somos os descendentes de Abraão. A Escritura diz em Gálatas 3 que aqueles que são da fé, quantos de vocês são da fé? Quantos de vocês são da fé? São filhos de Abraão. E em Gálatas 3 também diz que aqueles que são de Cristo são descendentes de Abraão. Portanto, a promessa que o pai liberou sobre Abraão e sua descendência é uma promessa para você. Diga para o irmão do lado: está falando de você. Está falando de você. Qual foi a promessa liberada para Abraão que Jesus faz referência para falar da sua igreja? Que as portas dos inimigos seriam possuídas. Agora, a palavra possuir no hebraico é a palavra yarash. Diga comigo, yarash.
Mais uma vez, Yarash. Yarash significa tomar a herança. Yarash significa possuir, mas Yarash também significa remover o inimigo da sua autoridade legal. Então, quando Jesus diz: Pedro, a minha igreja vai ser tão poderosa que as portas do inferno não vão prevalecer. E quando o pai anuncia para Abraão que a descendência de Abraão possuiria as portas, o que Deus estava falando para os descendentes de Abraão e para nós como igreja é que nós tomaríamos a herança. Quantos de vocês estão prontos para tomar a herança? Que nós possuiríamos o território, mas que nós removeríamos o inimigo desse território. Então implica não apenas tomar posse, senão que implica uma ação ofensiva, implica uma ação de conquista. Deus estava falando para Abraão e seus descendentes: a tua descendência vai remover o inimigo das posições legais que ele tem assumido. E ele fala das portas. Que implicância tinham as portas na cultura hebraica? Primeiro, que as portas não eram apenas um lugar de acesso. As portas eram um lugar onde os anciãos da cidade se assentavam para legislar. As portas eram um lugar de governo. As portas eram o lugar onde se determinavam as leis para todo o território que estava enmarcado dentro das muralhas da cidade. Então as portas eram um lugar fundamental. Quem queria conquistar uma cidade tinha que possuir as portas, tinha que remover o inimigo da autoridade legal que ele tinha estabelecido nas portas, do governo que ele tinha estabelecido nas portas. Portanto, as portas eram o lugar onde se determinava a cultura de um determinado território. Diga comigo, cultura. Então, quando nós falamos de tomar um território, nós devemos pensar nas portas daquele território. Quais são as portas que têm uma influência cultural, nas quais o inimigo tem se assentado de maneira ilegal? Nós devemos considerar que toda cultura, ela tem 7 áreas de influência. Existem 7 áreas de influência cultural em cada território, em cada sociedade. Essas áreas de influência cultural são as artes. Diga comigo, artes. Mais forte, diga comigo, artes. Diga comigo, educação. Diga comigo, economia. Diga comigo, mídia. Diga comigo, família. Diga comigo, governo. Diga comigo, religião. Mais uma vez, artes, economia, educação, mídia, família, governo e religião. Essas são as 7 áreas que modelam a cultura de toda a sociedade. Então, quando Jesus pensou na sua igreja, esse corpo legislativo, ele estava falando para Pedro que a sua igreja avançaria de maneira tão poderosa que essa igreja removeria o inimigo da posição de autoridade que ele tem assumido. Quando o pai diz para Abraão: a tua descendência vai tomar posse, a tua descendência vai tomar a promessa, a tua descendência vai remover o inimigo, ele estava falando sobre a implicância que nós temos de remover o inimigo das artes, da educação, da economia, da mídia, da família, do governo e da religião. Então a intenção original de Jesus, o plano de eternidade revelado para Abraão, não se limitava apenas na esfera religiosa, senão que tocava toda a cultura. O plano da igreja é poder influenciar todas as áreas da cultura. O plano que Deus tem para a igreja, para você, é que você seja um agente de transformação que remova o inimigo
das artes, remova o inimigo da educação, remova o inimigo da economia, remova o inimigo da mídia, remova o inimigo da família, remova o inimigo da política, do governo e remova o inimigo da religião. E eu tenho algo para te anunciar profeticamente nesta manhã. É chegado o tempo no qual Deus vai começar a enviar agentes de transformação para cada uma dessas 7 áreas de influência da sociedade. Eu quero te anunciar algo nesta manhã. É chegado o tempo no qual você vai ser enviado para remover o inimigo das artes, para remover o inimigo da economia, para remover o inimigo da educação, para remover o inimigo da mídia, para remover o inimigo do governo, para remover o inimigo da religião. É chegado o tempo no qual você, como a igreja, você, como descendente de Abraão, vai possuir as portas, vai possuir as áreas de influência cultural nesta nação. Se você crê nisso, me ajuda aí, se expressa e diga: eu sou um agente de transformação. O que significa isso? Que estamos entrando no tempo no qual o teu trabalho vai se tornar o teu ministério. Eu disse: o teu trabalho vai se tornar o teu ministério. Você não vai precisar largar o seu trabalho para servir o Senhor. Aí onde você está, você pode ser um ministro do Senhor, que traz o reino, traz o governo do Senhor nessas 7 áreas de influência. Isso significa que estamos prestes a experimentarmos uma revolução. Estamos prestes a ver que artistas se levantem no meio do povo do Senhor para invadir as artes como nunca antes aconteceu nesta nação. Estamos prestes a vermos cantores, escultores, pintores, web designers, desenhadores de moda que vão remover as forças das trevas que têm se posicionado nas artes. Atualmente, nas artes, existe um principado que governa. Esse principado chama-se Jezabel. Mas está chegando o tempo no qual Deus está mobilizando a sua igreja para poder remover Jezabel das artes, remover a influência de Jezabel nas artes, remover a influência de Jezabel na pintura, remover a influência de Jezabel na escultura, remover a influência de Jezabel na moda, remover a perversão que Jezabel tem causado nessa área de influência cultural. Isso significa que você vai ser usado para trazer uma transformação no meio da sociedade. Isso significa que com a tua profissão você pode exercer um ministério que Deus determinou para você. Estamos prestes a vermos uma mudança radical na igreja, uma mudança que vai levar a igreja a seu maior impacto na sociedade. Eu disse: a igreja vai começar a entrar no seu maior impacto na sociedade. Estou falando de você. Eu creio que nesse lugar se encontram os artistas que vão remover a autoridade ilegal de Jezabel nas artes, vão remover Jezabel da moda, vão remover Jezabel da pintura, da escultura. Mas também eu creio que nesse lugar se encontram as pessoas que vão remover mamão da economia. Isso significa que estamos prestes a ver o maior movimento de reforma cultural na economia. Nós vamos ver a economia sendo transformada pelos princípios do reino de Deus. Nós vamos ver pessoas que vão começar a ser levadas a um nível, a um patamar dentro da economia para poder desplaçar o poder de Mamon no monte, na área cultural da economia, na área cultural das finanças. Isso significa que você vai ser levado até um maior nível de prosperidade.
Estamos prestes a ver a maior transferência de riqueza que a história de Jesus já experimentou. A igreja de Jesus já experimentou na sua história. Estou falando de você. Estou falando de você. Deus vai começar a levantar pessoas que vão invadir a economia, pessoas que vão quebrar o poder de Mamon na economia. Mas isso significa também que nós vamos ver pessoas invadindo a educação. Nós vamos ver pedagogos, nós vamos ver professores, nós vamos ver educadores invadir o sistema, invadir o governo do príncipe da Grécia, que tem estabelecido uma modalidade, uma grade de ensinamento para as gerações. Isso significa que se você é pedagogo, se você é professor, se você está envolvido na educação, Deus vai te usar poderosamente para remover o poder do príncipe da Grécia, da educação. Isso significa que você foi chamado para possuir, para tomar a herança, para remover as potências do inimigo das áreas de influência cultural. Mas eu também creio que estamos prestes a ver que agentes de transformação comecem a penetrar a mídia como nunca antes aconteceu. Comecem através das suas profissões, jornalistas, pessoas envolvidas na comunicação, a destronar os poderes de Apolion, os poderes de Leviatã que têm sido estabelecidos na área da mídia. Isso significa que os melhores jornalistas que esta nação vai conhecer, vão começar a emergir do povo de Deus. Estou falando de você. Estou falando de você. Estou falando de você. Mas também eu creio que nós vamos começar a ver agentes de transformação penetrando as estruturas do governo, as estruturas da política. Eu tenho algo para te anunciar. Estamos cada vez mais perto de ver que esta nação tenha o governo do justo. Estamos mais prestes de ver que o próximo presidente desta nação expresse os princípios do reino dos céus. Estamos prestes a vermos deputados, senadores, governadores, juízes, militares, policiais, autoridades possuindo, tomando por herança a área do governo e removendo as potências de Belial, que é o principado que tem operado na área do governo. Queridos, eu tenho algo para te anunciar. O governo não mais vai estar nas mãos da maçonaria. O governo vai começar a experimentar que agentes de transformação penetrem essa área e removam Belial. Agora, se você vai aplaudir, eu acho que você pode fazer algo melhor. Diga comigo artes, diga comigo educação, diga comigo economia, diga comigo mídia, diga comigo governo, diga comigo família. Estamos prestes a experimentar a maior revolução cultural na área da família. Psicólogos, pessoas envolvidas no tratamento de pessoas são fundamentais neste tempo. Você deve entender que talvez você nunca exerça um ministério atrás de um púlpito ou numa plataforma eclesiástica, mas que você é tão importante quanto as pessoas que exercem essa função na área eclesiástica. Isso significa que vamos ver ministros no mercado de trabalho. Fale para um irmão do lado: você é um ministro no mercado de trabalho. A religião falava
Quando você vem para Jesus, larga tudo, irmão. Largue tudo para servir Deus. Essa é a mentalidade religiosa. A mentalidade de reino é: com a sua profissão você pode servir Deus, com o seu trabalho você pode servir Deus, com o seu ofício você pode servir Deus. Mas estamos no tempo no qual agentes de transformação vão exercer um ministério não atrás de um púlpito, senão nas empresas, nos sistemas educativos, nas artes, na mídia, na família. Estamos prestes a ver a revolução cultural que vai trazer a maior manifestação dos céus sobre a terra. Estamos prestes a experimentarmos uma reforma cultural nas 7 áreas da sociedade. Diga comigo: artes, economia, educação, mídia, família, governo. Diga comigo: religião. Mais uma vez, religião. Sabe qual é o futuro desta nação? Ser uma nação discipulada debaixo dos princípios do reino. Isso significa que as seitas, isso significa que as religiões vão ser desplaçadas. Isso significa que o poder da rainha dos céus, que tem operado sobre as nações e sobre esta nação, vai começar a ser desplazado pelo avanço da igreja. A igreja vai começar a avançar. A igreja vai começar a avançar. A igreja vai começar a derrubar as portas do inferno. Estou falando de você. Você vai ser usado para remover o inimigo das artes, da economia, da educação, da mídia, da família, do governo e da religião. Vamos remover o poder de Baal e Moloque na família. Queridos, estamos diante de uma realidade. Os movimentos que têm se levantado nesta nação, movimentos ativistas. Você já sabe, ativistas de quê? Tem um plano para tomar essas 7 áreas de influência até o 2016. O plano que eles têm é afetar as artes, afetar a economia, afetar a educação, afetar a mídia, afetar a família, afetar a política e afetar a religião. Mas o que eles não sabem é que esse plano já foi frustrado pelo Senhor, e esse plano não vai prevalecer, porque a verdadeira igreja, a igreja madura, a igreja que Jesus Cristo comissionou, vai começar a avançar tão poderosamente, que vai começar a remover todos os poderes das trevas, das áreas de influência cultural. E para fechar, eu tenho uma palavra para as mulheres. Agora, se eu fosse mulher e alguém me falasse que tem uma palavra para mim como mulher, eu não ficaria tão calada quanto você ficou. Será que existe aqui uma mulher? Será que existe aqui alguma mulher? Eu tenho uma palavra para vocês. Provérbios 31. Oh meu Deus, eu sinto o poder de Deus neste lugar. Mulher, você é a arma segreda de Deus para este tempo. Mulher, você é a arma segreda de Deus para este tempo. Sakura la mantaraba, sacabraço topaba.
Algo muito forte vai ser liberado sobre todos, mas em especial sobre as mulheres nesta manhã. Provérbios 31, no verso 10. Prosso comprete sopracotoso. Ranga sotopababa. Proque sobratopa. Mulher virtuosa, quem a achará? Será que há alguma mulher virtuosa neste lugar? Será que há alguma mulher virtuosa neste lugar? Preste atenção. A palavra virtuosa significa no hebraico força dos exércitos. Força dos exércitos. Força dos exércitos. Força dos exércitos. Ser uma mulher virtuosa é ser uma mulher que tem a força de um exército. Brasil, eu te anuncio, está chegando o tempo da maior revolução nas mulheres. Quantas mulheres virtuosas há neste lugar? Eu sinto o poder, eu sinto a força. Mulher, você é a força dos exércitos de Deus para avançar o reino dele na sociedade. Mulher, eu disse, você é a força dos exércitos para avançar o reino nesta nação. Brasil está prestes a ver a restauração plena do ministério e da autoridade da mulher, não apenas da igreja, na sociedade. Se você vai aplaudir, mulher, aplaude bem. Se você é uma mulher virtuosa, se expresse, se expresse, se expresse, se expresse, se expresse. Racabasotopopopo, rasotobababa, shabarababababababa, shakarabababa. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Chacoborobobocosoba. Chacobrosobobobocosoba. Chabarabababababa. Leia no verso 23 para você entender o que é uma mulher virtuosa. Chacobobobobo. Algo vai explodir nesse lugar. Algo vai explodir nesse lugar. Eu sinto poder. Eu sinto poder. Eu sinto a força. Eu sinto a força. Eu sinto a força. 23 diz: seu marido é respeitado nas portas. Seu marido é respeitado nas artes, na economia, na educação, na mídia, no governo, na família e na religião. Isso significa, mulher, que pela tua força você vai empurrar os varões a assumirem as posições de autoridade nesta nação.